Oi meninas e bem-vinda de volta ao canal Filhas de Sara. Eu estou tentando postar um vídeo novo cada segunda-feira, mas nas próximas 2 segunda-feiras, eu e meu marido vamos estar viajando lá em Cabo Verde para ver nossos amigos e missionários Nádia e Seleno. Então nossa agenda vai ficar um pouco diferente nessas próximas semanas. Vou tentar filmar nossa viagem lá em Cabo Verde e eu vou tentar postar esse vídeo semana que vem ou talvez em 2 semanas, tá bom? Eu senti essa semana passada para falar de um assunto que é um pouco diferente essa semana, porque eu senti que alguém que talvez está assistindo precisa lembrar desse tema, e esse tema é graça. Eu vou ficar bem sincera com vocês, meninas, tá? Eu sempre fiquei muito ansiosa como adolescente, como uma senhora jovem. Eu senti uma pressão enorme para ser perfeita. Mas o que aconteceu sempre? Eu fracassei, eu cometi pecados. Então, quando eu tinha, 18, 19 anos, eu decidi ir para a escola bíblica lá em Indiana Bible College. E meu pai me dirigiu até lá. Foi uma viagem de carro de 30 horas. Foi muito tempo para falar juntos. Então, eu lembro falando com meu pai sobre esses sentimentos, que eu não merecia ser um ministro, missionária, pastora, qualquer coisa na igreja, porque eu senti que eu não era digna. Eu pequei demais, eu errei demais, e que eu senti que eu não era um exemplo. Eu nunca vou esquecer o que ele falou pra mim aquele dia. Ele falou: Tiffany, você não é melhor do que ninguém, e você não é pior que ninguém. Sempre lembra disso. Poucos meses depois, eu estava lá na biblioteca, lá na escola bíblica, e eu achei um livro chamado Nas Garras da Graça. Está escrito por Max Lucado. Então, não estou falando que tudo que Max Lucado escreve é muito bom e eu concordo com tudo, né? Mas eu achei um tipo parábola moderna e também vários versículos em Romanos que ele compartilhava nesse livro que me ajudava muito. Eu gostaria de compartilhar o que eu achei com vocês, meninas. Max Lucado acredita na Trindade, né? Então eu mudei algumas coisas na história para ser mais unicista. A história ou parábola começa assim: havia 4 irmãos que moravam com o pai num castelo no alto de uma montanha. Esses 4 irmãos todavia eram rebeldes. O pai tinha-lhes grande cuidado por causa do rio. Já lhes havia implorado que ficassem diante do margem para que não fossem varridos pelo refluxo do maré. Mas eles não ligavam. A atração do rio era-lhes demasiadamente forte. A cada dia, os 4 irmãos rebeldes arriscavam-se cada vez mais perto do rio, até que uma vez um deles atreveu-se a tocar a água. Seguram a minha mão, ele gritou. Assim não cairei. E seus irmãos o fizeram. Quando ele, porém, tocou a água, o repuxo arrastou-o com os outros 3 para dentro da correnteza, rolando-os rio abaixo. Foram despencando da rocha em rocha, girando no leito do rio. Seus gritos de socorro perderam-se na fúria do rio. Depois de horas de esforço, renderam-se ao puxão do rio. As águas finalmente lançaram nossa margem numa terra estranha, num distante país. O lugar era estéril. Um povo selvagem habitava aquela terra. Não era segura como o lar que eles tinham. Ventos frios gelavam a terra. Não era quente como o lar que possuíam. Não era convidativa como o lar que conheciam. Embora não soubessem onde estavam, de uma coisa tinha certeza: não haviam sido feitos por aquele lugar. Finalmente fizeram um fogo e sentaram-se à volta. Não deveríamos ter desobedecido nosso pai, admitiram eles. Estamos a grande distância da casa.
A cada noite acendia um fogo e contava-me histórias de seu pai, ansiando por vê-lo novamente. Então, numa noite, um dos irmãos ausentou-se da fogueira. Os outros o encontraram na manhã seguinte no vale com os selvagens. Ele havia construído uma choupana de barro e palha. Tenho-me cansado de nossas conversas, confessou ele. De que adiante recordar? Além de que essa terra não é tão ruim, vou construir uma casa grande e estabelecer-me aqui. Mas aqui não é nosso lar, objetaram os outros. Não, mas será se vocês não pensaram no verdadeiro? Mas o nosso pai, o que tem ele? Ele não está aqui, não está por perto. Devo viver para sempre na expectativa de sua chegada? Estou fazendo novos amigos. Eu estou aprendendo novos caminhos. Se ele vier, muito bem, mas eu não vou parar minha vida. E assim os outros três deixaram o construtor da cabanas e se foram. Alguns dias depois, o segundo irmão voltou ao encontro da fogueira. Na manhã seguinte, os outros dois o acharam no alto de uma ladeira, fitando a cabana de seu irmão. Nosso irmão é um fracasso total, construindo uma cabana e esquecendo nosso pai. O que ele está fazendo é errado, concordou o mais jovem. Mas o que fizemos é igualmente mal. Ignoramos os avisos de nosso pai. Bem, podemos ter cometido 1 ou 2 enganos, mas comparados àquele coitado da choupana, nós somos santos. Papai vai perdoar nosso pecado e castigar ele. Venha, instaram os dois irmãos. Volte ao fogo conosco. Não, acho que devo manter o óleo em nosso irmão. Assim, os dois retornaram, deixando um irmão construindo e o outro julgando. Então, a acordo numa manhã, o mais novo achou-se sozinho. Procurou pelo irmão e encontrou-o perto do rio, amontoando pedras. As coisas não são assim, explicou o amontoador de pedras. Meu pai não vem a mim. Eu devo ir a ele. Insultei-o. Falhei com ele. Há apenas uma opção. Construirei um caminho de pedras sobre o rio e irei até a presença de nosso pai. Ao ver quão duro eu tenho trabalhado e quão diligente tenho sido, nosso pai não terá escolha e me deixará entrar em sua casa. O último irmão não soube o que dizer. Voltou a sentar-se sozinho junto ao fogo. Certa manhã ouviu atrás de si uma voz familiar. Eu estou aqui levá-los para o lar. Levantando os olhos, ele viu a face de seu pai. Você veio buscar-nos! Gritou ele, e ambos ficaram abraçados por um longo tempo. E os outros? Finalmente perguntou o pai. Um fez uma casa aqui, o outro o está olhando, e o terceiro está construindo um caminho sobre o rio. E assim, o pai pôs-se a procurar os irmãos. Foi primeiro à choupana de palha no vale. Fora, estranho! Você não é bem-vindo aqui! Eu vim para levá-lo ao lar. Mentira, você veio pegar minha mansão. Isso não é uma mansão, falou o pai. É uma choupana. É uma mansão, a mais bela da planície. Você não se lembra da minha casa? A casa de seu pai? Perscrutou a face do pai através da janela, como se estivesse vendo um rosto já visto num sonho. Mas a pausa foi curta. De repente, os selvagens atopetaram a janela também. Vai embora, intruso! Esta casa não é sua. Vocês estão certos, respondeu o pai. Ele quer apenas a sua mansão, gritaram eles. Manda-o embora. E ele o mandou. O pai foi procurar o segundo irmão. Não teve de ir muito longe. Sobre a ladeira, próximo à cabana, ao alcance da vista dos selvagens, estava o irmão acusador. Ao ver o pai aproximando-se, ele alegrou-se. Que bom que você está aqui para ver o pecado de nosso irmão. Você está sabendo que ele voltou as costas ao castelo? Eu sabia que você viria. Eu tenho anotado cuidadosamente as ações dele. Trate dos pecados dele. O pai falou suavemente. Precisamos cuidar de seus pecados primeiro. Meus pecados? Sim, você me desobedeceu. O filho deu uma risada sarcástica. Meus pecados não são nada. Lá está o pecador. Deixe-me contar-lhe dos selvagens que ficam lá. Prefiro que me fale de si mesmo.
Não se preocupe comigo. Deixe-me mostrar a você quem é que precisa de ajuda, insistiu ele, correndo em direção à choupana. Venha! E ele chegou à cabana antes de perceber que seu pai não a seguirá. Depois disso, o pai encaminhou-se para o rio. Lá achou o terceiro irmão, afundando na água até os joelhos, amontoando pedras. Eu estou aqui levar você para casa. Não posso conversar agora. Devo trabalhar. Eu sei que você caiu. Contudo, eu o perdoará. Você pode, mas antes tenho que chegar ao castelo. Primeiro te mostrarei que sou digno. Então pedirei sua misericórdia. Eu já tinha misericórdia de você. Eu o transportarei rio acima. Você jamais será capaz de construir um atalho. O rio é tão comprido. O Senhor não irá me perdoar facilmente. Eu pequei, cometi um grande pecado, sou um grande pecador, preciso trabalhar muito. Não, meu filho, você não precisa de muito trabalho, você precisa de muita graça. Você não possuiu força nem pedras suficientes para construir a estrada. Foi por isso que estou aqui. Eu quero te levar para casa. Está dizendo que não consigo? Está querendo dizer que não sou suficientemente forte? Veja meu trabalho. Veja minhas rochas. Eu já posso dar 5 passos. Porém, ainda faltam 5 milhões à frente. Você não pode me fazer parar. Eu conquistarei o seu favor. Serei merecedor da sua compaixão. O pai balançou a cabeça. Favor conquistado não é favor. Compaixão merecida não é compaixão. A resposta não foi aceitada. Então o pai virou-se e saiu. O irmão mais jovem estava esperando junto ao fogo. Os outros não vêm? Não. Um preferiu indultar-se, o outro julgar e o terceiro trabalhar. Nenhum deles me escolheu. E então o mais jovem subiu nas costas do pai e iniciaram a jornada para o lar. Todos os irmãos receberam o mesmo convite. Cada um teve a oportunidade de ser carregado pelo pai. E vamos dar uma olhada em cada um? O primeiro tipo, um hedonista. O que é hedonismo? Hedonismo consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. Romanos 1, 22 até 25 fala: dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoravam e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, você pode identificar o construtor de cabanas? Ele trocou sua paixão pelo castelo por um amor da planície. A meta de sua vida é prazer. Então, em vez de apropriar-se do futuro, ele satisfaz-se com o presente. Então, nessa pessoa, eles não estavam preocupados sobre salvação eterna. Eles estavam pensando só nesse momento. Em verdade, esse tipo de pessoa é uma pessoa carnal, mas às vezes tem cristãs carnais. Você sabe que Deus tem muito graça, que Ele tem muito misericórdia, Ele tem muito amor, mas eles aproveitam desse amor e eles vivem como qualquer um. Eles estão morando com os selvagens, né? A Bíblia fala que estamos vivendo neste mundo, sim. Nós não podemos evitar indo para trabalho, escola, conversando com pessoas, né? Nós não estamos nos céus ainda, mas nós não somos deste mundo. Somos pessoas que têm eternidade sempre em nossa mente, em nossa alma, ficando consciente de eternidade. Mas se essa pessoa não é assim, ela está pensando em prazer agora, hoje. Como eu falei, essa pessoa sabe que Deus tem muito amor. Então eles pensam, eu vou viver como eu quero, eu vou beber, eu vou ficar com meu namorada, vivendo em pecado assim. Eu vou vestir assim na escola, ninguém vai saber. E talvez no domingo, quando volto pra igreja, ou quando eu vou pra Jesus Camp, quando eu vou pra algumas convenções, eu posso arrepender lá. Talvez eles não estão falando disso, nem talvez pensando, mas no profundo do coração, eles estão escolhendo viver para hoje, em vez de eternidade. E claro, todos nós erramos
erramos, né? Mas eu acho que a diferença é essa pessoa está aproveitando da graça do Senhor. Romanos 6, 1 a 2 fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, graça não é uma desculpa para viver como uma pessoa carnal. Estamos vivendo nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Segundo tipo, isso é uma palavra difícil. O judicialista acusador. A propósito do segundo filho era simples. Eu posso ser mau, mas desde que consiga encontrar alguém pior, eu estou salvo. Essa pessoa está pensando assim: venha Deus, deixa-me mostrar-lhe as más ações de meu vizinho. Deus, porém, não vai seguir essa pessoa até o vale. Romanos 2:1 fala: portanto, és inexcusável o homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, praticas o mesmo. Então, quando eu leio assim nesse versículo, muitas vezes eu percebi em meu passado pessoas assim, que ficava com muito raiva com o que o outro está fazendo. E nem sempre, mas muitas vezes, essa pessoa que está julgando, no fundo do coração, está querendo também participar naquela coisa. Por exemplo, eu tinha uma amiga e ela sempre estava falando dos cabelos e roupas das outras irmãs, outras meninas em nosso grupo de jovens, mas eu percebi que ela reclamava demais sobre as outras pessoas. Eu descobri, no final, que ela reclamava muito assim porque ela estava querendo ter cabelo assim, roupas assim. Infelizmente, após tempo, esse desejo manifestou na vida dela e ela não faz mais parte de nossa igreja. Mas isso é um exemplo para nós, quando nós julgamos outros, devemos nos analisar. Isso é porque eu amo o Senhor? Eu estou preocupada sobre a alma dessa pessoa, a salvação dessa pessoa? Ou será que eu estou sendo uma judicialista, julgando todo mundo? E o terceiro tipo é a legalista amontoador de pedras. E então, nós chegamos aqui pelo irmão que estava no Rio, né? E muitos vão pensar: isso é um filho que nós podemos respeitar, ele é diligente, ele é zeloso, energético, está trabalhando muito. Nós não podemos ser boas suficientes para merecer salvação. Romanos 3, 9 e 10 fala assim: pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nem sequer um. Também versículo 12, no mesmo capítulo fala: todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Mas muitas vezes tentamos construir um caminho pela casa do Pai. Não amontoamos pedras no rio, mas fazemos boas obras na terra. E nós pensamos: se eu fizer isso, Deus vai me aceitar. E se eu for à igreja, se eu der esse dinheiro, e pegamos uma pedra, outra pedra, e através dessas obras estamos construindo um caminho de pedras para ser merecedores de salvação. O problema, você pode dar 5 passos, talvez, porém, restam 5 milhões à frente. O rio é longe demais. O que nos separa de Deus não é algo muito leve e pequeno, não é uma cachoeira, algo com muita força, um opressivo rio de pecados. E sabe, tem 2 resultados de pessoas que são assim, amontoando pedras na sua vida pessoal: desespero ou arrogância. Então, através desse desespero, para sentir que eles nunca são suficientes, eles vão desistir. Ou talvez através de suas obras, trabalhando tanto que eles tornaram-se orgulhosos. Então, você pode ser uma pessoa religiosa,
mas em verdade é um tipo ateísmo religioso, porque tem boas obras, mas em verdade você está dizendo: eu não preciso de você, Senhor, eu sou capaz de fazer sozinho. Então, isso foi eu. Eu acho que eu fui mais da pessoa que estava ficando mais e mais desesperado, né? Estava gerando desespero em minha vida, porque eu nunca senti digna. Mas sabe, quando você finalmente pode aceitar a graça do Senhor, misericórdia do Senhor, tem muito conforto e liberação nisso, porque nós não somos suficientes, nós não devemos viver em pecado, mas quando pecamos, porque todos nós erramos, até chegaremos nos céus, sabemos onde ir. Então, cada um tem uma visão diferente de pecado. Primeiro, fala: ninguém é culpado. Segundo, ele é culpado. Terceiro, eu sou sempre culpado. Mas o quarto, e o que devemos aceitar, é: eu era culpado. Eu era culpado, sim, mas pela graça e sangue do Senhor, eu não sou culpado mais. Eu espero que alguém assistindo esse vídeo vai começar a aceitar de verdade a graça do Senhor, porque você sabe que a graça do Senhor existe, mas para realmente aceitar de verdade em sua alma, em seu espírito, em sua mente, que você não é mais culpado. O que aconteceu no passado está no passado. Você não precisa mais preocupar pensando que você nunca vai merecer a graça do Senhor e o amor do Senhor. Isso é mentira do inimigo, porque ele também é um acusador. Ele é igual àquele segundo filho. Apocalipse 12:10 fala: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante de nosso Deus os acusava dia e noite. Saiba que o diabo, ele gostaria muito para paralisar você com esse sentimento que você não é capaz, você não é suficiente, você não é digno, porque em verdade não, você não é digno. Eu não sou digna. Ninguém de nós somos dignos, mas pela graça do Senhor, Ele tem todo o poder. Então, quando você vai arrepender, deixa todos os seus pecados nos mãos do Senhor e deixam eles lá. Quando você leva uma sacola de lixo lá fora da casa, você deixa lá, né? Ou você deixa lá para 1 hora, 2 horas e leva de volta dentro de sua casa e joga na sua cama todo o lixo lá. Não, isso seria bobo demais. Então, mesma coisa com seus pecados, deixe nas mãos do Senhor e não leve de volta todo esse lixo dos seus pecados de volta na sua casa, né? Deixa lá, está no passado. Jesus já perdoou você, você tem que te perdoar mesmo também. Então, meninas, estou orando para vocês e que vocês podem aceitar de verdade a graça do Senhor em sua vida, em sua mente, em sua alma, no seu coração. E ora para nós, estamos viajando para Cabo Verde essa semana. Não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar com suas amigas. Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Beijos!